Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Falamos de Lajinha, Minas, aqui do Centro de Cultura Bereshit. Eu sou o professor Ilmar, fundador e diretor desse Centro de Cultura, com a escola teológica que dissemina a cultura bíblica aqui na região do leste mineiro e da zona sul capixaba. Estamos estudando o livro o livro chamado a matéria é Teologia do Novo Testamento, do curso intermediário. Temos vários cursos aqui, básico, intermediário e bacharelado. E nós estamos estudando a teologia dos evangelhos, depois de Atos, depois a teologia de Pedro, e agora depois a de João, e agora a teologia paulina. Nossa aula de hoje estudará a teologia paulina. Paulo é o maior autor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas diretas, né? Umas durante suas viagens missionárias. Começou a viagem missionária mais ou menos no ano 47, né? Logo ele escreveu Gálatas, que é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Primeira viagem até 49, vem no Concílio de Jerusalém. Depois ele vai à segunda viagem missionária, depois a terceira, depois a última viagem para Roma, quando ele vai preso. Lá ele fica preso durante mais ou menos 2 anos, é liberto, roda por algumas igrejas, volta a ser preso até a sua morte, sob a mão de Nero. Então, lembrando que Paulo tem alguns períodos da sua vida, né, que ele fica alguns anos fora no deserto, outros anos em Damasco, e a história dele é pouco mais, ele nasceu pouco depois de Jesus. Jesus teria nascido no ano 6, mais ou menos, antes de Cristo. Paulo teria nascido no ano 0, mais ou menos no ano 1 da era cristã. Então, eles não foram contemporâneos, né? Mas, assim, a diferença é muito pequena das idades. Ele morava em Jerusalém, deve ter ouvido falar daquilo. A história dele começa com o episódio de Estevão. Naquele dia aparece para nós a personagem chamada Paulo. Quando eles deixam as vestes dos que apedrejaram Estevão aos pés de um camarada chamado Saulo, né? O nome é Saulo. Lembrando que ele não tem 2 nomes. Esse nome foi mudado dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Porque, como no Velho Testamento tinha Abraão, tinha Sarai, tinha Sara, Jacó, Israel, né? Deus mudava o nome, aqui não. Aqui foi uma mudança interna. Não tem lugar nenhum que Deus está mudando o nome de Paulo. É Saulo, porque me persegues, e depois Saulo, depois passaram a adotar o nome de Paulo. Mas não tem esse nome, não foi dado por Deus. O nome verdadeiro é Saulo, benjamita, fariseu, militar. Quem era Saulo, né? Para a gente falar de Paulo, tem que saber quem era Saulo. Então ele foi educado dentro dessa religião. Considerava as doutrinas cristãs no início falsas, perigosas. Então ele começa a vida dele perseguindo, pegando carta dos sumos sacerdotes para perseguir, arrastava as pessoas cristãs, levava para a prisão. E ele foi para Damasco fazer isso, mas no caminho de Damasco ele encontrou com Jesus. Uma luz raiou, ele caiu pelo chão, ficou cego 3 dias. Depois Ananias vai até a rua direita, na casa de Judas, em Damasco, e ele recebe o Espírito Santo, é batizado e começa a pregar agora que Jesus é o Salvador do mundo, que o ritualismo tem que ser deixado de lado. Saulo começa a falar então daquilo que ele combatia. Então houve muita dúvida, muitos não receberam, porque não entendia de repente o que falava mal, o que prendia. Agora está falando bem, está pregando, ele é mal visto em Damasco, eles ameaçam matá-lo, né? Eles descem ele no cesto, ele vem a Jerusalém contra Barnabé, também há uma rebelião ali em Jerusalém contra ele, e ele vai embora lá para a cidade dele, lá em Tarso. Depois ele vem para Antioquia e dali começa o seu ministério das viagens missionárias. Então ele é judeu de judeus, ele é benjamita, fariseu, pertencia com certeza ao Sinédrio também, é um homem de grande zelo, educado aos pés de Gamaliel, tem muita cultura, então a teologia dele é muito grande, muito abrangente, escreveu 13 epístolas. Paulo como judeu, então é um seguidor da lei, ele nasceu ali, né? Então as pressuposições teológicas deles, a sua cultura, a sua escrita, a sua lavra, é toda baseada no monoteísmo inflexível, né? Rejeitava a religião pagã, idolatria, imoralidade, menciona o Antigo Testamento como a Sagrada Escritura, palavra de Deus inspirada. Ele, como rabino judeu, partilhava inquestionavelmente da fé judaica, mesmo quando o cristão afirmou que a lei é espiritual, santa e boa. A lei para um fariseu, tanto era escrita de Moisés, como ele aceitava a tradição oral, como o saduceu não aceitava a tradição oral, só a escrita. O fariseu aceitava a escrita e a oral, que é dos pais passando para os filhos. Ele era zeloso pela lei,
o livro de Atos localiza Paulo em Jerusalém, de algum modo participando da morte de Estevão. E veja que ele morava por ali mesmo, porque a irmã dele morava ali. Deve ter ido estudar, de Tarso para lá estudar, em Jerusalém, se adentrar mais nos costumes do judaísmo, do rabinato, né? E o sobrinho dele está lá em Jerusalém. E é um rapaz já de certa idade, que ele ouve falar da conspiração, quando eles tentam matar Paulo, e vai lá e avisa o centurião, avisa Paulo que avisa o centurião, e Paulo é transferido para Cesareia, né? E ele é salvo, então, da mão dos judeus. A teologia dele, então, devido à sua experiência com o povo grego, era mais liberal, menos presa pelo nacionalismo dos judeus da Palestina. Então, ele era religiosamente um judeu, discernia no grego e tinha energia de um romano. O apóstolo não é particularmente, o senso de autoridade dele não é dele, foi lhe dado pelo seu apóstolo. Ele disse também que era um dos apóstolos, que foi como abortivo, né? Que no caminho de Damasco, que Jesus se apareceu a ele, de Saulo, Saulo, porque ele persegue, duro para ti, recalcitrado contra os aguilhões, e várias manifestações espirituais ele teve durante seu ministério. Parecia um varão macedônico lá em cima, quando ele ia dirigir para a Caia, mandando que ele fosse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Apareceu no navio, quando ele viajava para Roma, apareceu também um anjo falando com ele. Ele teve muitas manifestações espirituais no ministério dele. Paulo, apóstolo, então, é esse aí. Na sua lista de líderes da igreja, Paulo citou apóstolo em primeiro lugar, quando ele fala em Efésios, né? Qual é uns Deus para apóstolos, depois pastores, profetas, evangelistas e mestres. As qualidades primárias de um apóstolo em que ele fosse testemunho ocular da ressurreição. Ele prega isso aqui, que o apóstolo teria que ser um daqueles que viram a ressurreição. Já quando foi levantar Matias, em Atos, capítulo iniciais, eles fizeram requisitos que fosse um daqueles que estivesse desde os dias do batismo de Jesus. Até alguns hoje em dia creem que não tem mais apóstolo, que apóstolo seria só aqueles 12, né? Teriam que ser aqueles que viram a ressurreição de Jesus. E Paulo seria um apóstolo abortivo. Jesus se manifestou a ele no caminho de Damasco, né? O homem sem Cristo, então, ele mostra um dualismo aqui cosmológico, um dualismo que vai focar o dualismo helenístico do grego, e o cosmológico e o antropológico. Então, o dualismo com referência à cultura grega, com referência ao mundo e com referência ao homem. Então, o dualismo cosmológico, o homem sem Cristo, contrastava o nível de terreno com o divino. Já o antropológico, o corpo com a alma. E nós temos, então, o homem tricotômico, né? E fala em Tessalonicenses, o espírito, alma e corpo apareçam plenamente santificados para o dia do Senhor. O mundo é uma palavra grega que não tem equivalente em hebraico, nem em aramaico, a palavra cosmos, né? Os poderes espirituais, que ele fala muito disso aí, refere-se a anjos bons e maus, Satanás e seus demônios, falando de potestades, de principados, etc., dominadores, sobre consciência. Não apenas tem os homens a possibilidade de cultuar a Deus, mas também a responsabilidade de fazer o bem por causa da consciência. No pecado, ele mostra então a diferença entre pecado e iniquidade, e a palavra mais profundamente para pecado é azebia, né? Tem a palavra ratá no Velho Testamento, aqui é azebia, ou impiedade. A lei, então, embora a lei tenha de origem divina e, portanto, é boa, ele não considera a lei meramente como padrão divino para a conduta humana. A carne, então, ele mostra os inimigos finais da carne e diz, né, que miserável homem que eu sou, há em mim um espírito que combate, e ao mesmo tempo que quero fazer, não consigo fazer, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo da morte, né? Dessa carne. Então, a luta da carne contra a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestes. Então, ele designa o homem em sua queda, sua pecabilidade e sua rebelião. A pessoa de Cristo representa a cristologia dele, é o Messias, é Jesus, é o Senhor, é Filho de Deus, é o último Adão. A obra de Cristo é expiatória, o amor de Deus veio por amor, porque Deus mandou o seu Filho unigênito por amor, para que todo mundo que nele crê, todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ela é expiatória, que ele pagou o preço por alguém, ela é vicária, ela substitui o cordeiro, né? Ela é propiciatória, que a pessoa toma o pecado para si, faz-se pecador no lugar do homem, é redentora porque redime dos pecados. A obra de Cristo, justificação e reconciliação, a importância da doutrina disso aí. Justificação é fazer justiça, então é um conceito de relacionamento. É justo quem cumprir as exigências colocadas sobre si pelo relacionamento que se encontra. Então é feita a justiça em Jesus, a justificação é escatológica, e aí vem a reconciliação, que é a obra que o Espírito Santo faz.
A justificação é a absolvição do pecador de todo pecado. A reconciliação é a restauração do homem ao estado que ele era antes do pecado. Então nós encontramos isso aí. E para encerrar nossas aulas de teologia do Novo Testamento, temos a teologia do Apocalipse, que foi escrita por João, mas é um outro foco, uma outra visão. Enquanto os escritos joaninos têm aquelas validades, tem aqueles focos ali no Filho de Deus, etc., aqui no Apocalipse, ele pretende ser a revelação de Jesus Cristo para o fim dos tempos. A teologia básica do livro tem em particular a opinião verdadeira e ignorar as outras. A abordagem mais fácil do Apocalipse é seguir a sua própria tradição particular, como opinião verdadeira, ignorar as outras. Mas o Apocalipse é um livro também que citou muito o Velho Testamento. Tem muita citação de Salmo, tem muita citação de Daniel, de Zacarias, né? O conteúdo, então, aparece a visão de Jesus glorificado, depois tem a visão dele dos 7 candeeiros, depois tem a visão do trono de Jesus, trono dos céus, no Apocalipse 4, João, as 7 cartas, João sobe, depois começa os selos, depois nós temos as trombetas, depois tem as 2 testemunhas, tem os 144 mil selados, aí capítulo 12, a mulher e o dragão, as 2 bestas, depois as 7 taças, depois a revelação da prostituta, depois o 19, a volta triunfal de Jesus, a vinda de Cristo, o juízo final, a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém. Então, o método de interpretação tem que ser preterista, né? Histórico, simbólico ou idealista, futurista ou extrema, dispensacionalismo, ponto de vista futurista moderado, né? Preterista é que tudo já se cumpriu, futurista tudo vai se cumprir, e o meio termo é que muita coisa está se cumprindo, outras coisas já se cumpriram, outras vão se cumprir. Apresenta então o problema do mal, é um período terrível do mal na história do fim dos tempos, mostra o fim dos tempos como um tempo que vai, né, encerrar, o tempo dos gentios se encerra, começa o tempo da última semana dos judeus, o reino vindouro, então termina aí mostrando a Nova Jerusalém, etc. Então essa foi a matéria, bem resumidamente, chamada Teologia do Novo Testamento, nós apresentamos aqui. Ficamos para as próximas aulas do curso intermediário. Fica na paz, tchau, tchau.